Esta quarta-feira no plenário, vamos direto acompanhar a sessão. Gostaria de anunciar que, em comum acordo com o vice-presidente, que amanhã tomará posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, eu anuncio à comunidade jurídica, senhoras e senhores ministros, ao Procurador-Geral da República, à Advocacia Privada e Pública, à Defensoria Pública, que nós decidimos que até o fim do ano judiciário de 2020, continuaremos a fazer as sessões ordinárias de quartas-feiras às 14 horas e extraordinárias de quintas-feiras às 14 horas por meio de videoconferência até o final do ano judiciário de 2020, em razão da pandemia, em razão da necessidade do distanciamento e do isolamento. Anuncio às senhoras e senhores ministros e advogados que na sessão de hoje não serão mais apregoados feitos. Então, a sessão de hoje não teremos mais feitos a serem apregoados. Gostaria de registrar aqui a presença também conosco da Defensoria Pública, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do ministro Marcos Vinícius Furtado Coelho. Também se encontra presente o advogado, agora estou vendo, doutor Marcos Vinícius, defensor. Também se encontra presente o advogado-geral da União, José Levi, e também agradeço a presença de conselheiras e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, de juízes das nossas equipes. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, antes de encerrar a sessão, antes de eu prestar uma rápida homenagem a Vossa Excelência, eu quero dizer algumas rápidas palavras, mas eu quero aqui anunciar um pedido do seu gabinete para uma rápida surpresa, um rápido vídeo institucional e de amizade, que todo o seu gabinete, todos os servidores, assessores, juízes, todos aqueles que trabalharam com Vossa Excelência durante esses 2 anos na presidência, fizeram questão de preparar e me deram a honra de poder anunciar antes de eu poder proferir algumas palavras. Por favor, presidente. Pois não. Ministro Toffoli, ministros, autoridades, amigos. Não podendo comparecer à solenidade hoje, em que amigos se reúnem para cumprimentá-lo pelo fim do seu mandato na presidência do Supremo. De casa, mando-lhe essas poucas palavras, que são, no entanto, extremamente sinceras. Nossa amizade é longa. Jovem advogado, você, eu, presidente do TSE, você, a sua gestão, a presidência do STF é, para mim, magnífica, até quando se usou fazer gestos de boa vontade com os demais poderes, sem jamais comprometer a independência do juiz. Claro que houve críticas, algumas violentas, outras respeitosas. São críticas inevitáveis, dado o protagonismo que nesses dias, que nesses tempos, o Supremo
Mas vivemos, é claro, tempos difíceis de autoritarismo e de intolerância, que justificam, ou pelo menos explicam, as cenas de crítica injusta e histérica. Permitam-me recordar uma cena de que me comoveu. Quando, em sessão plenária, se anunciou o meu pedido de aposentadoria, além dos oradores comuns do tribunal, Toffoli subiu à tribuna e fez uma oração que me comove. Passados tanto tempo, dela não consigo esquecer. A bênção que eu peço a ele é essa bênção da crença no homem e nas instituições republicanas e nas instituições públicas. Eu acho que é mais um momento aqui de todos nós pedirmos, e assim eu encerro, pedindo a bênção de todas essas crenças de José Paulo na nação brasileira, nesse grande projeto de nação que nós participamos e, portanto, a bênção, José Paulo. Agora, ministro Toffoli, volta, Vossa Excelência, à bancada, onde, de novo, como em todos os tempos, se mostrará um juiz exemplar. Receba o meu abraço. Na fachada do STF, a imagem duplicada agora dá lugar. Presidente, eu também quero dizer algumas palavras. Talvez, provavelmente, eu seja aquele que há mais tempo conhece Vossa Excelência, uma vez que fizemos faculdade junto, na Faculdade de Direito do Lar de São Francisco. Entramos em 1986 e nos formamos em 1990. Esse ano faremos 30 anos de formados, infelizmente, em virtude da pandemia, sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma festa, mas 30 anos de formados. Então, eu faço questão, presidente, de homenageá-lo, agradecê-lo pela gestão desses 2 anos, salientando, entre vários atributos, bons atributos de Vossa Excelência, eu faço questão de salientar 2 atributos marcantes e essenciais na presidência do Supremo Tribunal Federal. O primeiro, interno, diria, obviamente com reflexos externos, mas interno, a grande capacidade administrativa e de gestão. Vossa Excelência, durante esses 2 anos, tomou medidas administrativas em consenso com o plenário que permitiram a redução drástica do número de processos. Mais de 70% daqueles que estavam em pauta foram julgados. Mas mais importante do que isso, permitiu uma nova forma de atuação do Supremo Tribunal Federal. A expansão do plenário virtual, a realidade, a nova realidade que o plenário virtual trouxe, vem possibilitando um rápido funcionamento do Supremo Tribunal Federal, que já era, e Vossa Excelência sempre assim coloca, já era a Corte Suprema no mundo que mais julga. Agora, com o plenário virtual, a produção e, ao mesmo tempo, a manutenção da excelência da produção continua possibilitando que todos os casos, os mais relevantes, os um pouco menos relevantes, mas todos tenham uma rápida solução. E Vossa Excelência, como advogado que foi, como advogado-geral da União que foi, tomou cuidado, um importante cuidado, de, ao ampliar as sessões virtuais, possibilitar o maior acesso também aos advogados. Eu vou interromper um pouco, presidente, porque o presidente da República adentra o nosso plenário. Seja bem-vindo, presidente Jair Bolsonaro. Bem-vindos a essa sessão.
Bem, Pois não, ministro Alexandre. continuando, presidente, cumprimento o excelentíssimo presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, o ministro Jorge, ministro, também cumprimento o ministro da Defesa, general Fernando, o advogado-geral da União, o professor José Levi, e, como dizia, presidente, a ampliação, essa ampliação de prestação jurisdicional com o aumento das sessões virtuais, ela teve a visão também do advogado, possibilitando as sustentações orais, possibilitando isso para os advogados, e quem foi advogado sabe que é muito importante, possibilitando a leitura da sequência dos votos à medida em que passaram a ser dados. Antes, os advogados tinham que aguardar o resultado final, essa possibilidade. Obviamente, tudo uma evolução que Vossa Excelência soube tão bem implementar. Mas, presidente, dos dois atributos marcantes que rapidamente gostaria de salientar, além da grande capacidade administrativa e de gestão, eu tive muita honra de ser presidido por Vossa Excelência esses 2 anos pela sua coragem institucional. A coragem institucional, mais importante que ao meu ver, qualquer outra qualidade, e Aristóteles já dizia que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Vossa Excelência teve a coragem de defender esse tribunal. Vossa Excelência teve a coragem de defender o Poder Judiciário, não só o Supremo Tribunal Federal, não só os membros desse tribunal, mas defender a independência, a autonomia do Supremo Tribunal Federal, tomando medidas que foram criticadas e depois elogiadas, como quase todas as grandes medidas e inovações que são realizadas. Vossa Excelência soube fazer o correto, preferiu fazer o correto, mesmo que criticado fosse, do que deixar por comodidade de fazer o correto. Não lhe faltou coragem, presidente, para manter a histórica tradição desse Supremo Tribunal Federal na defesa dos direitos e garantias fundamentais, apesar de toda a sorte de dificuldades econômicas, sociais, da pandemia. Vossa Excelência teve a coragem de garantir a todos os membros dessa corte e a todos os juízes do Brasil a certeza da retaguarda que esse Supremo Tribunal Federal daria para qualquer avanço na independência do Judiciário, para qualquer avanço na autonomia do Judiciário, para qualquer agressão verbal ou física aos membros do Poder Judiciário. Nós, presidente, todos os ministros, mas nesse aspecto nós, especialmente, sabemos o quanto esse Supremo Tribunal Federal foi ameaçado, o quanto os ministros do Supremo Tribunal Federal foram ameaçados, o quanto familiares de ministros do Supremo Tribunal foram ameaçados, mas nós tínhamos um instrumento na mão. E esse instrumento que permitiu, dentro das regras da Constituição, do Estado de Direito e da democracia, permitiu uma reação rápida dessa Corte. Esse instrumento só foi possível graças à coragem de Vossa Excelência, que garantiu o que eu sempre digo e repito: não existe um verdadeiro Estado democrático de direito, não existe sem um poder judiciário independente, sem um poder judiciário autônomo. E não existe um poder judiciário independente, não existe um poder judiciário autônomo se os seus juízes não tiverem a garantia física e moral de poderem atuar segundo a Constituição, a legislação e a sua consciência. E Vossa Excelência garantiu isso a todo o Poder Judiciário do Brasil. E Vossa Excelência será lembrado
dizia isso hoje pela manhã, Vossa Excelência, será lembrado na história como aquele que garantiu, nos momentos de agressão ao Supremo Tribunal Federal, no momento que tochas e rojões eram jogados no Supremo Tribunal Federal, garantiu os instrumentos necessários para que isso cessasse e a harmonia entre os poderes permanecesse. Que é outro, dentro da coragem de Vossa Excelência, é outro atributo importante. Vossa Excelência não teve receio, não teve medo do diálogo. Vossa Excelência sempre teve a coragem do diálogo com os demais poderes, porque a Constituição assim determina. A harmonia não afasta a independência entre os poderes. A harmonia amplia o respeito e a independência dos poderes. Vossa Excelência lutou pelos ideais republicanos, Vossa Excelência garantiu os ideais democráticos, Vossa Excelência garantiu que o Supremo Tribunal Federal pudesse mostrar ao juiz da mais longínqua comarca que ele pode ser autônomo, que ele deve ser independente e que ele pode ser corajoso, porque aqui de Brasília o Supremo Tribunal Federal está olhando e garantindo a autonomia do Poder Judiciário. Presidente, é uma constante luta pelos ideais republicanos e democráticos, o Supremo Tribunal Federal, sob a sua liderança, serviu de exemplo para toda a nação brasileira. Vossa Excelência fez 2 meses de pauta só de questões relacionadas à pandemia, demonstrando que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, dentro das suas competências, estava preocupado com o que é o mais importante e continua sendo para toda a sociedade. Vossa Excelência dirigiu o Supremo Tribunal Federal para julgar o que era o mais importante para a vida da brasileira, do brasileiro, atuando com coragem, dedicação, seriedade e sincero amor à causa pública. Aqueles que o conhecem, como eu, há mais de 35 anos, podem dizer que durante a sua presidência, a Suprema Corte reafirmou as ideias libertárias de Platão, Aristóteles, Rousseau, Thomas Jefferson e tantos outros, sobre a necessidade de todos, governantes e governados, respeitarem e honrarem a Constituição, as leis, acima de vontades pessoais, de idiosincrasias. Assim que foi a atuação de Vossa Excelência à frente do Supremo Tribunal Federal. E para que isso fosse possível, não só no Supremo Tribunal Federal, mas no Conselho Nacional de Justiça, Vossa Excelência sempre lutou por uma justiça efetiva, um judiciário forte, altivo, probo e independente, como é o Poder Judiciário no Brasil. Presidente, encerro dizendo que, além de Vossa Excelência se pautar na fiel observância e respeito ao ideal republicano, à ética constitucional, às regras da democracia, como alguém que muito tempo trabalhou no parlamento, e isso foi importante para forjar o perfil de Vossa Excelência, o perfil de moderação, o perfil de harmonia, seja como advogado, atua assim, assessor no parlamento, advogado-geral da União, ministro e, finalmente, presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, é muito mais do que um exemplar estudioso, um incansável defensor do Estado de Direito e da democracia, um brilhante homem público. Vossa Excelência é um homem simples, digno, probo, um homem de grande caráter, de um gigantesco coração, apesar de palmeirense, mas de um gigantesco coração. Vossa Excelência é um verdadeiro amigo. E as minhas últimas palavras aqui, nesse momento, não se dirigem ao presidente Dias Toffoli, não se dirigem ao ministro Toffoli, mas sim ao amigo. Em nome de todos aqueles, e sei
que não pedi procuração, mas sei que falo agora em nome do ministro Fux, da ministra Rosa, do ministro Fachin, e dos ministros que nos ouvem pela sessão virtual também. Eu tomo a liberdade de finalizar essas palavras citando um diálogo de mais de 2.000 anos, diálogo composto por um dos maiores oradores da República Romana, Marco Túlio Cícero, em 44 a.C., sobre a amizade. Porque Vossa Excelência encerra em si um amigo. Vossa Excelência, com o seu grande coração, independentemente de divergências eventuais, é um grande amigo. E dizia Marco Túlio Cícero, há mais de 2.000 anos atrás, o que hoje é absolutamente aplicável. A amizade encerra em si inumeráveis utilidades. Para onde quer que te voltes, lá ela está, a teu alcance. Não há lugar onde não esteja. Nunca é intempestiva, nunca é molesta. Eis porque a amizade apresenta vantagens muito numerosas e importantíssimas. Mas a que a todas ultrapassa é a de inspirar uma doce confiança no futuro, sem permitir que os ânimos desfaleçam ou sucumbam. Assim, quem contempla um amigo verdadeiro, contempla como que uma imagem de si mesmo. Vossa Excelência é para todos nós, tenho certeza, no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário e todos os seus amigos, é uma doce confiança no futuro. Futuro que Vossa Excelência continuará a brilhar e atuar dentro do Supremo Tribunal Federal para que o nosso Brasil cada vez seja melhor. Parabéns ao amigo Dias Toffoli. Agradeço as palavras, querido amigo ministro Alexandre de Moraes. Agradeço ao ministro, sempre ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, as emocionantes palavras. Lembrando que a cadeira que ocupo já foi ocupada por mais de 18 anos por Sua Excelência. Registro a presença do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Chegou acompanhado do advogado-geral da União, ministro de Estado, professor José Levi do Amaral Júnior, também do secretário de Governo, Jorge de Oliveira, e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Sejam muito bem-vindos. O ministro Gilmar Mendes pede a palavra ao ministro Gilmar Mendes. Presidente Dias Toffoli. Senhor presidente, ministro Dias Toffoli, senhor presidente da República Jair Messias Bolsonaro, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor advogado-geral da União, senhores advogados. Hoje como foi dito nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, um dia especial, porque estamos a nos despedir do ministro Dias Toffoli. E todos falam sobre legado, todos falam sobre balanço. E o ministro Alexandre de Moraes fez um levantamento bastante expressivo da gestão do ministro Dias Toffoli. Não é preciso contar aos nossos colegas que foi uma gestão desafiadora por conta do novo que ela envolvia, do contexto político especial em que ela estava inserida, dos desafios que se colocavam, dos conflitos entre poderes que se delineavam e que se armavam. Tudo isto foi enfrentado dentro dos marcos da estrita legalidade. Como já foi aqui ressaltado, com coragem, com valentia, mas também com serenidade. Se
uma das marcas do caráter do ministro Toffoli, como já foi destacado, é a coragem. A outra, sem dúvida, é aquela que é marcada pelo espírito de construção e de conciliação. Sem dúvida nenhuma, o ministro Dias Toffoli, desde o começo, trabalhou no sentido de ter uma corte integrada, de uma corte composta verdadeiramente por 11 ministros, buscando dar voz e voto a todos os participantes da corte em todos os assuntos relacionados com a sua institucionalidade. Certamente, este é um legado. O outro legado que Vossa Excelência, ministro Toffoli, deixa é o fortalecimento da democracia brasileira. Quem fala é o Sem ministro dúvida Gilmar nenhuma, Mendes. nós entramos a sua gestão, começamos a sua gestão preocupados com o desenvolvimento e o desenrolar institucional do Brasil. Onde terminaríamos? O que poderia acontecer? E nós vimos uma democracia constitucional fortificada e consolidada. O ministro Alexandre de Moraes já chamou a atenção para a importância dos julgamentos realizados em torno do tema da pandemia Covid-19. Foram muitos os julgados proferidos inicialmente, muitos deles inicialmente de forma monocrática, solipsista, e depois trazidos para o colegiado. E o tribunal soube fazer as devidas ponderações, enfatizando a situação excepcional que se enfrentava. Manter a governabilidade com respeito ao Estado de Direito. Portanto, tudo isto é um legado exemplar. Esses dias, num diálogo que mantinha com professores alemães, eu relatava ao professor Müller, por exemplo, a situação do Brasil no que dizia respeito às nossas decisões a propósito do regime federativo. E diante dos impasses, como nós acabamos por fazer a arbitragem desse conflito, valorizando a prevalência das orientações da OMS e das orientações dimanadas das unidades federadas que as seguiam, diante de um certo estado de perplexidade ou anomia no plano da União. E o professor Müller dizia: professor Mendes, isso precisa ser contado. É uma grande novidade isso que se fala hoje da Corte Constitucional Brasileira. O ministro Alexandre já referiu a modernização que Vossa Excelência comandou no âmbito do tribunal. Todos nós temos na memória os impasses que vivíamos com o número de processos acumulados no plenário físico da Corte. A ideia da expansão do plenário virtual e a sua implementação foi extremamente vitoriosa. Leia os dados. Toffoli deixa a presidência com 28.816 processos no acervo atual, o que representa redução de 30% em relação a 2018. Além disso, caracteriza um menor acervo processual nos últimos 24 anos. Isso, por si só, fala de um expressivo legado de sua gestão, de sua administração. De acordo também com os dados consolidados até 1º de setembro, a Corte julgou 10.806 casos no plenário virtual. Durante
à epidemia, o plenário virtual teve sua importância, como nós sabemos, ressaltada com a ampliação das hipóteses de julgamento e sustentações orais do vídeo. Esse foi um outro aspecto também já realçado na fala do ministro Alexandre de Moraes. Para atender aos pedidos da advocacia, a Corte passou a liberar o inteiro teor dos votos e a registrar quais ministros votaram. As abstenções deixaram de contar com apoio ao voto do relator. Vossa Excelência, portanto, se orientou seguindo as reclamações e as ponderações feitas pela advocacia. Aqui, como nós sabemos, e aqui eu vejo o Dr. Marcos Vinícius e presto na sua pessoa a homenagem devida que todos nós temos para com a Ordem dos Advogados do Brasil, isto, de fato, mostra esse processo dialógico que marca a sua gestão, dialogando com todos os partícipes do cenário ou da cena judicial, da cena judiciária. Vossa Excelência, portanto, deu uma importante contribuição à história do judiciário brasileiro, uma importante contribuição à independência do poder judiciário, bem trabalhando esses conceitos tanto na presidência do CNJ como na presidência do Supremo Tribunal Federal. Aquilo que apontam e que foi objeto da rápida fala do querido Zé Paulo da Sepúlveda Pertence, como eventual déficit da sua gestão, o diálogo com os demais poderes certamente vai ser destacado pela história como um dos seus efetivos legados. Vossa Excelência soube dialogar com todos os poderes, respeitando as suas peculiaridades e traduzindo as preocupações institucionais da Corte. Democracia exige diálogo. Democracia exige ciência e impõe respeito à lei. Seja bem-vindo, ministro Dias Toffoli, à planície agora, com a sua participação nos votos como vogal. Vossa Excelência, que agora se integra como um dos mais antigos na bancada, mas esteja certo de sua contribuição para um Brasil democrático. Certamente, este é o seu legado. Muito obrigado, ministro Gilmar. Também pediu a palavra o ministro Luiz Edson Fachin. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eminente ministro Dias Toffoli, que preside este Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Luiz Fux, vice-presidente no dia de hoje do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em nome de vossas excelências, cumprimento todas as autoridades que acompanham este momento cerimonioso, mas ao mesmo tempo de emoção, que é perfeitamente compatível com a dimensão humana que também permeia os afazeres numa corte constitucional. Cumprimento as eminentes ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, os eminentes pares, e me permite, senhor presidente, nada obstante, ministro Alexandre de Moraes e agora o ministro Gilmar Mendes se pronunciaram, mas não posso deixar de fazer um registro nesta, que é a última sessão em que me dirijo a Vossa Excelência como presidente desta Corte, e por isso quero deixar assentado o meu registro
de congratulações ao empenho de Vossa Excelência na garantia do funcionamento independente do Supremo Tribunal Federal. Faço, primeiramente, reconhecendo os esforços de todos os servidores que, sob a liderança de Vossa Excelência, agiram em boa hora e com protagonismo nas adaptações que foram feitas para que o Tribunal pudesse continuar o seu ofício, mesmo durante a gravíssima emergência sanitária. Vossa Excelência contribuiu para que este tribunal fosse ainda mais produtivo, mais célere e mais efetivo, justamente quando a sociedade brasileira mais dele precisou. Fez isso ainda sem perder a empatia com que devemos nos dirigir em respeito aos enlutados. Sob a gestão de Vossa Excelência, alterações regimentais relevantes foram feitas e estão no caminho de tantas outras que ainda virão. E assim o Tribunal tornou-se mais colegiado e as respostas dadas à sociedade se tornaram mais transparentes. Creio e verdadeiramente assim espero que as conquistas de eficiência, transparência e colegialidade não tenham apenas vindo para ficar, mas que se aprofunde e que se torne um exemplo virtuoso de um tribunal mais republicano e mais aberto às demandas da sociedade, livre, igual e plural, sempre nos limites da legalidade constitucional. Subscrevo os cumprimentos que são merecidamente destinados a Vossa Excelência e almejo que prossiga a vossa jornada no caminho da bem-aventurança. Bem-aventurados como Vossa Excelência e eu, e, quiçá todos sabem, são aqueles que frutificam a genuína amizade mesmo no dissenso. Bem-aventurado é um ministro que presidiu o tribunal, fazendo dele uma unidade na medida do respeito à pluralidade. E sabemos todos que os desafios não foram, nem serão e não são poucos, especialmente numa sociedade desigual, discriminatória e injusta como ainda é a sociedade brasileira. Numa sociedade que sabe que a impunidade é a outra face da desigualdade. Testemunho que Vossa Excelência habita a seara daquelas mentes que preferem o diálogo construtivo ao monólogo autoritário. Vossa Excelência é radicalmente um democrata, que respeita a autoridade, mas rejeita o arbítrio. Receba, pois, senhor presidente, eminente ministro José Antônio Dias Toffoli, meus cumprimentos pelos vossos afazeres que hoje se conclui na presidência do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Pediu a palavra também o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, mas antes de passar a palavra à Sua Excelência, nós não teremos mais feitos em julgamento. Eu convido o presidente da República a sentar aqui à nossa direita e integrar, então, aqui. Presidente. Sim. Presidente Jair Bolsonaro, aproxima-se e senta-se na cadeira ao lado. Presidente, apenas pela ordem, quero dizer a Vossa Excelência que palpita no meu peito todas as palavras que Vossa Excelência já pode adivinhar do que eu tenho para devotar a Vossa Excelência no dia de amanhã. Eu não gostaria de esvaziá-las, mas eu tenho certeza que a amizade que nos une faz com que Vossa Excelência sinta o que eu sinto no meu órgão de fé por Vossa Excelência, a minha admiração e meus olhos não traem quando nós nos dizemos amigos. Muito obrigado por tudo, presidente. Obrigado, presidente Luiz Fux. Muito obrigado, presidente Luiz Fux. Hoje pela manhã, eu recebi na Câmara dos Deputados
presidente Bolsonaro, uma sessão de homenagem também pelo biênio 2018-2020, com a presença de senadoras, senadores, deputadas, deputados, e do Senado recebi das mãos do presidente Davi Alcolumbre uma encomenda da Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. E lá, sempre que fui, sentei à mesa. Então, para aqueles que não entendem o gesto de convidar o presidente da República, que é o nosso chefe de Estado, à mesa, saibam que sempre que eu vou ao Congresso Nacional, eu sento à mesa, assim como o próximo presidente sentará e assim como sempre será bem recebido o presidente Jair Bolsonaro e todos nós. O gesto de Sua Excelência de vir aqui, neste momento, é um gesto em homenagem à Corte, é um gesto em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, é um gesto em homenagem à democracia. Muito obrigado. Ainda depois poderei falar ao final, evidentemente, para os agradecimentos finais. Passo a palavra ao Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Ares. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimos senhores ministros Fernando Azevedo, da Defesa, Jorge Oliveira, secretário-geral da Presidência da República, ministro José Levi, advogado-geral da União, excelentíssimo senhor defensor-geral Gabriel Faria Oliveira, querido mestre, amigo, ministro Sepúlveda Pertence, cumprimento todos os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, servidoras e servidores dessa Suprema Corte. São sempre fontes de alegria o bem realizado e o dever cumprido. Neste momento em que finda a presidência de um jovem na idade, maduro nas ideias e na forma de gerir a Suprema Corte brasileira, renova-se as esperanças de um Brasil melhor, de um judiciário que distribui justiça no momento em que florescem os ipês amarelos, um dos símbolos do Brasil. No auge da seca, os ipês nos dão o melhor de si, embelezando a relva ressequida. Da mesma forma, no auge de uma pandemia com efeitos sem precedentes no mundo contemporâneo, as instituições republicanas dão o melhor de si sob a condução do ministro Dias Toffoli. O Supremo Tribunal Federal assim o fez. Presto minha homenagem ao excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, que encerra hoje sua peleja à frente da Suprema Corte e do Poder Judiciário brasileiro. A todas as lideranças e autoridades da República nestes últimos 2 anos, afigura-se notória e inegável a atuação de Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, em prol do equilíbrio nacional e do aprimoramento dos serviços jurisdicionais em meio a crises diversas, sendo a mais recente a ocasionada pelos percalços vividos em razão da Covid-19. Vossa Excelência, ministro Toffoli, com independência e preservando a harmonia, tem se revelado o fiel da balança entre os poderes da República, colmatando lacunas e, muitas vezes, pacificando aparentes crises e conflitos artificiais. Vossa Excelência tem dado importante contribuição para a nação brasileira e esta é mais uma razão para que o Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público possa aqui louvar e agradecer a Vossa Excelência pela gestão destes 2 anos. É assim que o Ministério Público brasileiro teve a satisfação
e ter acompanhado o trabalho de Vossa Excelência durante a honrada, sóbria e destemida passagem pela presidência desta Corte Suprema. Foi brilhante o trabalho de Vossa Excelência junto ao sistema de justiça e aos demais poderes da República. Quem fala é o Procurador-Geral da República, coordenando Augusto esforços Aras, para que pudéssemos garantir a estabilidade nacional e a contínua prestação dos serviços aos jurisdicionados. Segundo a publicação Justiça em Números, a produtividade do judiciário brasileiro tem alcançado recordes, e assim ocorreu no ano de 2019. A produtividade média dos magistrados foi a maior dos últimos 11 anos, com um aumento de 13% em média, 2.107 processos baixados por magistrado. Somente no período compreendido entre 1º de maio e 4 de agosto, o Poder Judiciário brasileiro realizou 366.278 videoconferências por meio da plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais, a maioria voltada para a realização de audiências e sessões de julgamento. Mais uma vez, minhas felicitações e a expressão da minha admiração e respeito por Vossa Excelência, Ministro Dias Toffoli, pela brilhante passagem na presidência desta Corte Suprema, em que se viu o aperfeiçoamento do judiciário brasileiro, a despeito de todos os percalços econômicos, políticos e epidemiológicos. Apresento a Vossa Excelência votos de muitas felicidades, saúde e serenidade para prosseguir confiante frente aos próximos desafios e sucessos que a vida ainda há de lhe oferecer. Muito obrigado pela atenção a todos. Agradeço ao Procurador-Geral da República, doutora Augusto Aras, e agora passo a palavra para falar em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao conselheiro vitalício, doutor Marcos Vinícius. Obrigado, senhor presidente, ministro Dias Toffoli, a pessoa de quem saúdo as excelentíssimas senhoras ministras e os excelentíssimos senhores ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e do Estado de Direito do Brasil, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a pessoa de quem saúdo a sociedade brasileira, a quem o presidente da República representa, e saúdo os seus ministros Jorge Oliveira, José Levi, Fernando Azevedo, que se encontram presentes. Saúdo o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, Defensor Público da União, doutor Gabriel Oliveira. Saúdo a secretária de plenária, doutora Carmen Lilian, e desde logo já cumprimento todos os que compõem a brilhante equipe do presidente ministro Dias Toffoli, juízes auxiliares, servidores, todos que, sob sua liderança, realizam, até o dia de hoje, este brilhante biênio e, ora, comemoramos o seu encerramento. Comemoramos não no sentido de que ele chega ao fim em algum passo negativo, mas justamente do contrário, porque chega ao fim ao biênio de muita realização, de muita construção, de um exemplo a ser seguido. Uma gestão que mantém a tradição de grandes gestões no âmbito da presidência do Supremo Tribunal Federal, porque essa tem sido a tônica no Supremo Tribunal Federal desde a sua criação e, mais expressivamente, desde a edição da Constituição da República atualmente em vigor. A mercê do que ouvimos, das falas expressivas, das locuções enérgicas e intensas formuladas pelo ministro Pertence, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin, ministro Luiz Fux, todos que certamente expressam a opinião dos que compõem o colegiado, podemos verificar a unânime aceitação das características marcantes desta gestão dinâmica, de diálogo realizador, diálogo construtivo, na feliz locução utilizada pelo ministro Luiz Edson Fachin.
porque esta é a característica central do ministro Dias Toffoli. Um diálogo construtivo, um diálogo que não é subalterno, um diálogo que é aquele que se segue com a coragem das suas convicções. Como bem destacou o ministro Alexandre de Moraes, é a coragem que marca a gestão e a personalidade do presidente Dias Toffoli. A coragem de realizar, a coragem de dialogar e a coragem de suas convicções. No momento em que vivemos esta pandemia, o ministro Dias Toffoli, com o apoio de todo o seu colegiado, soube levar a justiça brasileira a uma situação de não se omitir diante dos desafios do atual quadro histórico. Muito ao contrário, foi a justiça brasileira, e em especial o Supremo Tribunal Federal, foram fundamentais para o enfrentamento deste momento de incertezas e um momento de crise. O Supremo Tribunal Federal não deu as costas ao país. Ele buscou enfrentar as grandes matérias, priorizou no plenário os temas inerentes justamente à pandemia. Seria muito mais fácil cruzar os braços, seria muito mais cômodo dizer que diante das incertezas não se tomaria decisões, mas não é isso que a sociedade brasileira aguarda e espera de um Supremo Tribunal Federal. E teve justamente a resposta à altura da Suprema Corte. A Suprema enfrentou todos os temas que foram levados ao seu conhecimento. O Supremo Tribunal Federal apenas decide as matérias que lhes são levadas a julgamento. E, ao serem levadas, é porque essas matérias necessitam de decisão, necessitam de um posicionamento do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, que nunca faltou ao país, novamente, neste momento histórico, esteve à altura, como disse, dos desafios. A coragem de realizar o plenário virtual. Estamos todos aprendendo. Não a cada novidade há desafios, há controvérsias. E o presidente soube estar aberto às sugestões críticas, às sugestões feitas, como destacou o ministro Gilmar Mendes, inclusive pela advocacia, e conversou e dialogou com seus colegas de plenário e acolheu diversas sugestões efetuadas pela advocacia brasileira, melhorando a atuação no plenário virtual, que demonstra essa sua abertura novamente ao diálogo. E esta coragem ao diálogo que gostaria de destacar. E destacar como fez em um artigo recente na Folha de São Paulo, Daniel Zovato, do IDEA Internacional, quando ele assevera que o conhecido perfil conciliador do presidente da Corte, referindo-se ao ministro Dias Toffoli, marcado pela abertura ao diálogo e pela prudência, foi a principal, mas não a única dimensão da sua atuação. Sempre que percebeu os riscos de orquestrações antidemocráticas, agiu de modo firme e decidido em defesa do Supremo Tribunal Federal e da Constituição, com apoio do colegiado. Esta é a síntese deste biênio e dos desafios enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Tivemos, no século passado, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, dois períodos bem marcantes. A primeira metade do século passado é um período de guerras, de intolerâncias e de autoritarismo. A sociedade mundial, a civilização caminhou para trás. Foram necessárias duas grandes guerras, mais de 150 milhões de vidas perdidas em várias epidemias ocorridas nessa primeira metade e na implantação de regimes autoritários, para a humanidade perceber que, ao invés de guerras, autoritarismos e intolerâncias, deveríamos apostar na diplomacia, na democracia e no diálogo. E tivemos uma segunda metade do século passado muito mais propícia ao desenvolvimento, ao estabelecimento da dignidade da pessoa humana, da valorização do ser humano, do diálogo, portanto, da construção de dias melhores para todos. É justamente no aprendizado do que ocorreu no século passado que devemos, no atual século, implementar estas medidas, e o ministro Dias Toffoli, certamente, com a leitura que possui da história da humanidade, vem implementando na presidência do Supremo e na sua judicatura o diálogo, a diplomacia como fundamentais
para a superação das controvérsias. Para concluir, gostaria de encerrar com a terceira característica, a terceira coragem do ministro Dias Toffoli, que é a coragem de suas convicções. A maior qualidade de julgador é justamente asseverar a coragem de suas convicções. O ministro Dias Toffoli sempre assim se desempenha, sempre assim se posiciona, justamente naquela visão de que as garantias fundamentais postas na Constituição da República não são meras promessas a não serem cumpridas, não são meras folhas de papel. As garantias constitucionais devem ser implementadas em favor de todos e cada um dos brasileiros. Como diria Rui Barbosa, a vulneração da garantia constitucional de um cidadão põe em risco todo o sistema constitucional. Portanto, o ministro Dias Toffoli receba o abraço, o cumprimento e o agradecimento da advocacia brasileira pelo seu desempenho no biênio que ora se encerra. Obrigado. Agradeço ao Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho e agora passo a palavra ao Defensor Público-Geral Federal, Dr. Gabriel Faria Oliveira. Excelentíssimo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente também do Conselho Nacional de Justiça, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhoras ministras da Suprema Corte, senhores ministros da Suprema Corte. Em especial, faço desde já uma homenagem, desejo de todo o êxito ao ministro Luiz Fux, que amanhã passa a presidir o Poder Judiciário Nacional. Cumprimentar o excelentíssimo Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, do mesmo modo, o nosso ministro da Advocacia-Geral da União, José Levi, nosso ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dr. Jorge Oliveira, ministro Fernando Azevedo, ministro da Defesa, e presidente Toffoli. A Defensoria Pública Brasileira vem se somar a todas as falas que eu acho que conjugaram como uma característica integradora de Vossa Excelência, no sentido de ser um construtor de pontes para soluções. E não foram poucas as soluções que foram construídas a partir de um diálogo construtivo entre os poderes da República, Executivo, Legislativo, como as funções essenciais da Justiça. Em especial, em relação à Defensoria Pública, eu relembraria que no início da gestão de Vossa Excelência, nós demos um passo bastante importante, penso eu, para que a Defensoria Pública passasse a analisar as cartinhas que chegavam ao Poder Judiciário, ao Supremo, e que pudéssemos dar um fluxo de gestão a essas cartas para qualificar elas juridicamente. Foi um primeiro passo, acho que, no primeiro trimestre da presidência de Vossa Excelência, e é um trabalho exitoso que tem trazido da nossa parte um bom êxito na prestação jurisdicional por parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi um abnegado do trabalho. Eu relembro as diversas reuniões que nós tivemos no Observatório Nacional, todas elas pós 19 horas. Ontem, mais uma vez, ficamos até praticamente 11 horas da noite, numa solenidade no CNJ, diversos termos de cooperação com a Defensoria Pública Brasileira foram celebrados na gestão de Vossa Excelência, com Natijus, nas questões relacionadas à execução fiscal, enfim, o que eu queria externar à Suprema Corte é de que a Defensoria Pública foi, eu diria, apoiada e bastante prestigiada durante a presidência de Vossa Excelência. Prestigiar a Defensoria Pública foi prestigiar o acesso à justiça às pessoas mais vulneráveis. Então, deixo aqui o meu agradecimento a Vossa Excelência por todo o apoio destinado a essa função essencial à justiça, sempre
na linha desse diálogo construtivo que nós nos tentamos também nos somar com Vossa Excelência e com o CNJ e com a Suprema Corte. Muito obrigado, parabéns e êxito a Vossa Excelência. Agradeço ao doutor Gabriel Oliveira e agora passo a palavra ao ministro de Estado, advogado-geral da União, doutor José Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, muito bom ter a oportunidade de voltar a essa tribuna. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, excelentíssimo senhor ministro Fernando Azevedo Silva, ministro do Estado de Defesa, excelentíssimo senhor ministro José Antônio de Oliveira Francisco, secretário-geral da Presidência da República, excelentíssimas senhoras advogados, excelentíssimos senhores advogados, eu peço permissão ao membro vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, para cumprimentar a todas advogadas e a todos os advogados, na pessoa da doutora Roberta Rangel. Permitam-me, Vossas Excelências, uma breve leitura inicial. Juízes são servos do direito e não o contrário. Juízes são como árbitros esportivos. Os árbitros não fazem as regras do jogo, eles aplicam as regras do jogo. O papel de um árbitro e o de um juiz é crítico. Eles garantem que todos joguem de acordo com as regras. Mas esse é um papel limitado. Ninguém vai a uma partida para ver o árbitro. E eu recordarei que é meu trabalho marcar as bolas e os pontos, e não arremessar ou rebater. Digo eu, essa analogia esportiva, no caso com o beisebol, foi utilizada pelo então juiz John Roberts Jr. em sua declaração inicial ao Comitê Judiciário do Senado americano, quando da sua indicação, em 2005, para o cargo de presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. É essa a muito especial tarefa de uma Suprema Corte e de um Tribunal Constitucional: moderar a dinâmica político-institucional à luz das regras constitucionais e, assim, garantir e promover os direitos fundamentais e o Estado democrático de direito. O papel moderador de uma Suprema Corte e de um Tribunal Constitucional é de há muito apontado. É recorrente no direito comparado, bem assim entre nós. É derivação direta do magistério célebre de Benjamin Constant, que defenderam um modelo de 4 poderes, sendo um deles, o chefe de Estado, um poder neutro. Constant explica que os poderes executivo, legislativo e judiciário devem cooperar, cada um de sua parte, no movimento geral. Quando contrastam, é necessária uma força que os recoloque nos respectivos lugares. Então, Constant descreve um árbitro entre os poderes, cujo propósito não é, de nenhuma forma, que um dos poderes suplante o outro, mas que todos se apoiem, concordem e hajam em conjunto. Não tem esse poder neutro o interesse de perturbar o equilíbrio, mas sim de mantê-lo. Referindo-se ao Tribunal Constitucional Federal Alemão, Karl Dühring enfatiza o papel arbitral da Corte, inclusive comparando-a com o poder moderador de Constant, com uma diferença, diz Dühring: não age de ofício.
Essa construtiva compreensão de coisas também está presente no magistério deste egrégio Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e não só, em votos dos ministros Aliomar Balieiro, cito o recurso extraordinário 69.486, Moreira Alves, cito o célebre mandado de segurança número 20.257, e sim, literalmente, também em voto de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, mais especificamente ação direta número 5.526, e do voto de Vossa Excelência, nesse julgado, extrai o seguinte excerto: comungo, permita-me a leitura de Vossa Excelência, comungo da opinião de que o Supremo Tribunal Federal se sobressai por seu relevante papel de moderador dos conflitos que surgem na sociedade, atuando em diferentes searas, conflitos federativos, atividade econômica, atividade político-partidária, defesa dos direitos fundamentais e proteção das minorias. Digo eu, Vossa Excelência, caríssimo presidente, caríssimo ministro Dias Toffoli, exerce a presidência deste Supremo Tribunal Federal há 2 anos, absolutamente consciente desse muito especial e elevado papel. Vossa Excelência foi o mais jovem ministro a assumir a presidência da Suprema Corte do nosso país, aí considerados os períodos imperial e republicano. Coroou, assim, brilhante carreira que se iniciou no Largo São Francisco. Vossa Excelência assumiu a presidência em momento sensível da vida nacional, conduzindo o Supremo Tribunal Federal com prudência, serenidade e sabedoria, para evitar e decantar eventuais entrechoques. Das arcadas, Vossa Excelência veio ao Supremo e dignificou a luminosa tradição de Pedro Augusto Carneiro Lessa, José Geraldo Rodrigues de Alckmin, José Carlos Moreira Alves, José Celso de Melo Filho, até chegar em Alexandre de Moraes. Dentre tantos outros, sem falar de igualmente marcantes alunos de pós-graduação, como Henrique Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia Antunes Rocha, aliás, antecessores imediatos de Vossa Excelência na presidência do Supremo. Cabe aqui uma trova, a 10ª das 11 do centenário do 11. No pátio e na escadaria, o tempo fica encantado. Futuro vira presente, presente vira passado. Falando das nossas arcadas, transmito a Vossa Excelência, no ensejo da trova, o abraço do nosso diretor, professor titular Floriano de Azevedo Marques Neto, colega de turma de Vossa Excelência e de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. O professor Floriano escreveu para mim que faz gosto se, doravante, livre do ônus do cargo, Vossa Excelência ir mais a São Paulo. Como já tive a oportunidade de registrar a Vossa Excelência, há quase 2 décadas tenho a honra e a satisfação de ser, de algum modo, chefiado por Vossa Excelência. Primeiro, quando Vossa Excelência tornou-se titular da subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Depois, quando Vossa Excelência assumiu a Advocacia Geral da União. Agora, vejo-me nesta surpresa da vida de assumir a AGU, o que muito agradeço a Vossa Excelência, presidente Jair Messias Bolsonaro, a oportunidade de representar a União perante o Poder Judiciário, perante o Supremo Tribunal Federal. Vejo-me nessa surpresa da vida de assumir a AGU, coincidentemente, sob a presidência de Vossa Excelência, neste Supremo Tribunal Federal. Repito com muito gosto, assim como foi uma honra inestimável ter sido Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na presidência do Supremo Tribunal Federal de Vossa Excelência, também foi uma honra inestimável ter iniciado o meu período como advogado-geral da União, precisamente na presidência de Vossa Excelência no Supremo Tribunal Federal. Voltando à declaração inicial, em 2005, do hoje Chief Justice John Roberts, ao Comitê Judiciário do Senado americano, magistrados devem ter humildade e modéstia. Humildade e modéstia. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, exerce a presidência do Supremo Tribunal Federal há 2 anos, com a leveza decorrente da humildade e da modéstia que são inerentes
a grandeza das extraordinárias personalidades que fazem a história do Supremo Tribunal Federal. Siga Vossa Excelência, presidente e ministro Dias Toffoli, contando com a AGU e com esse AGU. Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, falou em boas aventuranças. Humildade e modéstia compõem a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, herda o nosso coração e a nossa gratidão. Obrigado ao ministro José Levi. Consulto ao senhor presidente da República se gostaria de fazer uso da palavra. Obrigado pela oportunidade. Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar um lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse recinto que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Até mesmo a Bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Que Deus ilumine cada um dos senhores e das senhoras. Cheguei aqui pelo voto, os senhores chegaram por indicação de um presidente da República, e eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação. O que eu posso de mais ressaltar, prezado Dias Toffoli, do relacionamento com Vossa Excelência, sem dizer que nos conhecemos há aproximadamente 20 anos, uma viagem com a aeronáutica para a região do Calha Norte. Eu apenas um deputado, e Vossa Excelência apenas um honrado advogado. Dizer que a harmonia, o diálogo, o entendimento em momentos difíceis, apesar de seres bem mais novo do que eu, isso foi muito importante para o destino do nosso Brasil. Dizer-lhe que em muitos momentos, quando o chefe do Executivo procurou o Supremo Tribunal Federal, por muitas vezes, em decisões monocráticas, Vossa Excelência muito bem nos atendeu. Em outros momentos, até nos surpreendeu com a sua capacidade de se antecipar a problemas e já apresentar a solução antes mesmo que o procurássemos. Assim sendo, estou muito feliz de estar aqui. Peço a Deus mais uma vez que ilumine a todos nós, que o futuro dessa grande nação está nas mãos destes privilegiados que somos nós. Eu, presidente, 23 ministros meus, 11 ministros do Supremo aqui, bem como de uma parte considerável do Parlamento brasileiro. Nós, privilegiados, então, temos o poder de decidir o futuro dessa nação. Passamos momentos difíceis, não só quando assumimos o governo, problemas que já vinham de longo prazo, sem querer culpar aqueles que me antecederam, mas também outros problemas que se apareceram no tocante à pandemia, que, pelo que tudo indica, estamos superando esse momento. O Brasil começa a apontar novamente para cima, e isso, obviamente, refletir-se-á em dias melhores para a nossa população e experiência e esperança para todos. Assim sendo, prezados ministros, prezados Dias Toffoli, continue na sua jornada. Serás feliz, com toda certeza, na turma comparada daqui para frente. Dizer ao prezado ministro Fux, ao qual eu tive a honra de receber o teu convite há poucos dias, se Deus quiser, estarei aqui amanhã, torcendo e elevando também orações que Vossa Excelência conduza essa casa da mesma forma que os teus antecessores, tenho certeza disso. E pode contar, prezado Fux, com o apoio do governo federal,
Se precisar de nós, estamos à disposição. Assim como Vossa Excelência falou para mim, o que eu precisar do Supremo Tribunal Federal, assim como eu tive com o senhor Dias Toffoli, terei também com Vossa Excelência. Meu muito obrigado a todos vocês e confesso que continuo bastante emocionado com esse momento. Agradeço ao presidente da República as suas palavras também proferidas. Há 2 anos recebia desta Suprema Corte, dos eminentes colegas, por voto de Vossas Excelências, ministro Celso de Mello, ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes. Há 2 anos recebia de Vossas Excelências a incumbência de conduzir o Supremo Tribunal Federal neste último biênio que ora se encerra. Ministro Dias Toffoli, presidente E da também STF. a presidência, por consequência, do Conselho Nacional de Justiça. Hoje posso afirmar, sob as evidências dos fatos, que os desafios que enfrentamos se mostraram bem maiores do que imaginávamos. E espero vivamente, ministro Luiz Fux, que Vossa Excelência terá um biênio mais tranquilo e ao lado a ministra Rosa Weber. Vivemos sob os espectros da desinformação e das notícias fraudulentas, no rastro das quais vieram as tentativas de disseminar o ódio, a intolerância e o medo na sociedade. E ataque a todas as instituições. Ataque a todas as instituições. Rechaçamos os ataques desferidos sem descurar do enfrentamento da pandemia que castiga o país. Digo com orgulho que, desde o início da pandemia, o cidadão brasileiro pôde contar com o amparo do Poder Judiciário, que jamais deixou de funcionar. Permaneceu e permanece em pleno funcionamento. E aqui eu falo de todo o Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, especificamente, e em razão de gestões bem-sucedidas ao longo de anos e décadas, teve a oportunidade de se adaptar de maneira rápida à realidade com uma agilidade muito grande. Firmamo-nos como um tribunal contemporâneo de nosso tempo, desse mundo digital. E atento às necessidades humanas que ingressam diuturnamente nesta corte sob a forma de reclamos. Funcionamos sem cessar, mesmo nas mais adversas circunstâncias, impelidos pela defesa da Constituição e da democracia. Às tentativas de fazer ecoar discursos totalitários, respondemos com ampla afirmação das liberdades. Repudiamos o ódio e a intolerância, pugnando sempre pelo debate plural, construtivo e transformador. O nível de amadurecimento e de fortalecimento atingido pela nossa democracia é o maior legado que nossa geração pode deixar para as futuras gerações. Defender e preservar a democracia brasileira é garantir que continuaremos a acomodar as diferenças, a abraçar o plural, a exercitar a alteridade e respeitar o outro. Na definição de Hannah Arendt, a capacidade de exercer o poder e de tomar decisões a partir da ação coletiva e plural é a faculdade humana suprema. O ministro Fachin disse em sua fala exatamente de encontrar no plural a unidade. Para que os poderes confluam na realização desses objetivos, precisam periodicamente, como disse hoje de manhã no Congresso Nacional, quando estive lá à mesa da presidência da Câmara dos Deputados, ao lado do
presidente Rodrigo Maia, ao lado do presidente Davi Alcolumbre, a quem novamente renovo meus agradecimentos e os meus cumprimentos também por todo esse período desse biênio com o diálogo que tivemos. Periodicamente devemos sentar-nos à mesa e dialogar. Papel que se exerce com independência dentro das regras do jogo democrático. Não devemos temer o diálogo, e sim a ausência dele. E disse na Câmara, a quem interessa a ausência do diálogo? A quem interessa a ausência do diálogo? Já dizia Habermas que o diálogo é a base do exercício do poder na democracia. E é o diálogo que alimenta e produz o dissenso. É o diálogo. Sem diálogo não há nem como se ter dissenso. O que se terá serão preconceitos ou outro tipo de situação. Sem o dissenso, sem o diálogo não há o dissenso. Sem o dissenso não dá para se chegar a consensos. E sem novos consensos não dá para se chegar a novos dissensos na dialética da vida democrática. Então é necessário o diálogo. O diálogo proporciona, assim, a harmonia entre poderes independentes, gerando segurança jurídica e estabilidade imprescindíveis ao progresso do país. Por isso, aos desafios da jornada, respondi com o diálogo, com os poderes da República, com a magistratura brasileira, com as instituições essenciais à justiça, todas aqui tiveram a palavra, Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, a advocacia como um todo, na pessoa do conselheiro vitalício Marcos Vinícius Hurtado Coelho, a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Gabriel Oliveira e a Advocacia Pública na pessoa do ministro José Levi do Amaral Júnior. Aliás, presidente, meus cumprimentos pela escolha de ambos os advogados gerais que Vossa Excelência escolheu e nomeou. É um cargo de extrema importância. Agradeço e cumprimento também o diálogo que tivemos com as entidades da sociedade civil organizada, de todos os setores econômicos e sociais, e com os movimentos sociais e com as forças democráticas do país, visando ao entendimento social e à harmonia entre os poderes da República. Compromissos que firmamos em nossa posse, em 13 de setembro de 2018. Nos momentos em que foi preciso decidir solitariamente, assim o fiz, convicto de que a voz da Constituição era a guarida segura, na qual poderia solidamente apoiar minhas escolhas e definir os rumos do Judiciário Nacional. Quem fala? Senhoras e senhores, sempre estive certo de que a minha missão à frente dessa Suprema Corte não seria solitária, apesar de, algumas vezes, termos que tomar decisões solitárias. Sabia que poderia contar com o suporte de Vossas Excelências, ministras e ministros, todos imbuídos do mesmo espírito de justiça. A pluralidade formando a unidade. Agradeço um a um a todas e todos, ministras e ministros dessa casa, pela confiança e pelo apoio recebidos nos momentos mais delicados e determinantes dessa jornada. E mesmo nos momentos em que divergiram ou não concordaram com determinadas decisões, sejam jurisdicionais ou administrativas, sempre soube que teria a compreensão ou, na pior das hipóteses, a misericórdia de Vossas Excelências, que é aquele sentimento mais do coração, mais da realidade
da emoção com o coração, mas o mais divino de todos, até porque só Deus pode ser misericordioso. Como disse o nosso professor Junqueira, fomos alunos 5 anos do professor Junqueira, no discurso em que Sua Excelência se titularizou no Salão Nobre do Largo de São Francisco, Sua Excelência disse: a única coisa que eu posso pedir aos meus pares, dizia ele na congregação, é a compreensão divina da misericórdia em relação aos meus erros. Então, mesmo nos momentos em que não houve concordância, e aqui, de coração, eu sei que eles aconteceram, eu peço a Vossas Excelências a misericórdia com esse que está deixando essa cadeira para passar ao querido amigo Luiz Fux. Querido amigo de longa data, presidente Luiz Fux, que terá ao seu lado a ministra Rosa, amanhã tomará posse, numa transição que já iniciamos há 2 meses. E Vossa Excelência lembra-se da emoção que tive naquele momento. Aquele momento em que estávamos só nós dois aqui na bancada. Hoje temos a presença da ministra Rosa, do ministro Luiz Edson Fachin, do ministro Alexandre de Moraes e dos demais colegas pelo meio virtual. E Vossa Excelência lembra daquela emoção. Ali eu já vislumbrava a possibilidade de pensar em tempos mais tranquilos que viriam rapidamente e, por que não dizer, já me sentindo aliviado do peso que é essa cadeira. Como eu já disse muitas vezes nessa cadeira nós temos que decidir contrariamente àquilo que seria talvez um voto ou uma decisão caso estivéssemos na bancada. Porque é uma cadeira que é um dos chefes de poder da nação brasileira. Não é pouca coisa. Como lembrou agora o presidente Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, sempre estive certo de que minha missão à frente dessa Suprema Corte não seria solitária. Agradeço um a um de Vossas Excelências. Formamos um colegiado plural, uno na diversidade. Parece que havia lido o meu discurso, o ministro Luiz Edson Fachin. E a força deste colegiado se mostrou poderosa. Decisões colegiadas, me refiro a elas, não às decisões monocráticas. Nas decisões colegiadas que foram firmes, contundentes e históricas, tomadas em momentos complexos e momentos jamais imagináveis pelo qual estamos e passamos. Permanecemos fortemente unidos na defesa da Constituição de 1988 e da democracia brasileira, que é o nosso ofício e nossa missão. Mais uma vez, de modo especial, agradeço ao meu querido amigo Luiz Fux pela partilha na condução do tribunal neste período, desejando a Vossa Excelência, nos próximos 2 anos, que a tenacidade e a sabedoria estejam consigo. E amanhã não há voz para mim, a não ser declará-lo empossado na presidência do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, eu vou dirigir a Vossa Excelência 2 palavras. Augure Shalom. Ministro Luiz Fux sorriu. Agradeço ao presidente da República, presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e novamente agradeço pela homenagem de hoje aos presidentes do Senado Federal e Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, pelo diálogo franco e independente. Sim, franco e independente. Às vezes um pouco duros, mas isso fica para a superação dos dissensos. Bem como pelo esforço conjunto na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Agradeço as funções essenciais da Justiça, as instituições essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Privada e Advocacia Pública e Defensoria Pública, pela contínua participação na promoção da justiça e da paz social e na defesa do regime democrático.
Faço isso nas pessoas de seus representantes maiores presentes nesta sessão. Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Suas virtudes refletem a coragem daqueles que suplantam a vaidade pessoal. Dr. Augusto Aras, Vossa Excelência tem virtudes que suplantam a vaidade pessoal. Para fazer valer a autonomia das instituições que conduz. Ao Dr. José Levi Melo do Amaral Júnior, Advogado-Geral da União, pela retidão de conduta à frente da AGU e pela prontidão em manter a ordem e a justiça. Ao Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, membro vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucional do Conselho Federal da OAB, instituição que tem exercido um papel crucial na história do país na defesa do Estado Democrático de Direito. Nesses 2 anos, a OAB liderou em 2 oportunidades manifestos em defesa desta Suprema Corte. Fica aqui meus agradecimentos ao Conselho Federal, também na pessoa do Dr. Felipe Santa Cruz. Ao Dr. Gabriel Faria Oliveira, Defensor Público-Geral Federal, pela defesa incansável daqueles que mais têm fome e sede de justiça, os mais desvalidos. Gostaria de dirigir uma palavra à magistratura brasileira e consignar o quanto dela me orgulho e o quanto me orgulha ter presidido a magistratura brasileira. A magistratura que mais julga no mundo. Os dados do Justiça em Número relativo ao ano de 2019, recentemente compilados, mostram que a média de decisões de um juiz no Brasil são de 2.107 processos baixados. A maior média na Europa, presidente Bolsonaro, são 900 processos. Em alguns países, a média de julgamento de um magistrado são 50 processos. E nessa Suprema Corte, decidimos colegiadamente, no ano passado, mais de 17 mil processos em colegiado. Em todas as comarcas, seções judiciárias, zonas eleitorais e tribunais deste país continental, os juízes têm estado a postos para cumprir sua indispensável e difícil missão de julgar. O presidente Bolsonaro fez referência à Bíblia e que a Bíblia já dizia que julgar não é uma missão fácil. Isaías disse e diz que a Bíblia é viva, que a justiça dos homens é a justiça do possível. A justiça perfeita, só a justiça divina. Nós nos esforçamos aqui ao máximo para fazer a justiça possível, cada um dos 18 mil juízes brasileiros. Agradeço aos ministros dos tribunais superiores por levarem também esse ideal da justiça perfeita em cada uma das suas decisões, na difícil missão de julgar. E ao se julgar em tribunal superior, se irradia a justiça e a segurança para todos os rincões da nação. Agradeço às conselheiras e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, da composição quando tomei posse e da atual composição. Muitos deles aqui presentes, cujos trabalhos proporcionaram ao Poder Judiciário grandes saltos em independência, unidade, eficiência, celeridade, transparência e responsabilidade, também aprofundando trabalhos e projetos das predecessoras gestões desde a criação do CNJ em 2005. Também agradeço às servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores dessa Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça e de todo o Poder Judiciário Nacional, especialmente nesse período tão difícil, sem os quais nada disso teria sido possível. Registro aqui meus agradecimentos, como é muito difícil e impossível agradecer a tantas pessoas
farei os agradecimentos em nome das respectivas chefias. A secretária-geral do Supremo Tribunal Federal, doutora Daiane Nogueira, ao meu chefe de gabinete, doutor Sérgio Browne, e ao nosso diretor-geral, doutor Eduardo Toledo. E aqui, sempre ao meu lado, doutora Carmen Lília, eficiente sempre nesse trabalho tão difícil de coordenar as pautas de julgamento em apoio à presidência. Agradeço a área de comunicação que atuou conosco, Márcio Ait como secretário da comunicação de toda a corte e o Adão Paulo da assessoria da Presidência da República, e ao cumprimentá-los, agradecer a todos os setoristas, que acompanham o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Também agradeço, como já o fiz na sessão de ontem, ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Carlos Fon Adamec, que foi o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça nesse período. Agradeço ao juiz também do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Richard Aikin, também colega nosso de faculdade, de mesma turma minha e do Alexandre de Moraes. Ao diretor-geral do Conselho Nacional de Justiça, Johannes Ieck, à equipe de imprensa de lá, Dr. Rodrigo Fará, a todas e todos, meu muito, muito, muito obrigado. Nós tivemos, com esse trabalho todo, o relatório de Justiça e Número, já me referi, mas tivemos uma redução de 13%, na verdade, uma redução de 1,5 milhão de processos entre 2018 e 2019, e uma maior produtividade média dos magistrados. Cumprimento e agradeço também as associações de magistrados. Vejo aqui presente a doutora Renata Gil, presidente da MB, também cumprimento a Noêmia, da Anamatra, e o Eduardo, da AJUF. E dizer que temos hoje o menor acervo dos últimos 24 anos. Isso é um trabalho de todas e todos os ministros e de todos os gabinetes, juízes auxiliares, assessores, servidores, colaboradores e estagiários. Deixo ainda um agradecimento especial à minha família, aqui presente, que conosco viveu e sofreu momentos muito difíceis. Foram muitos os desafios. As senhoras e os senhores mostraram-se incansáveis, senhoras ministras e senhores ministros, no trabalho, no dia a dia. E sem ele, nenhuma dessas realizações poderiam ter sido possível. Conte comigo, ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, nesses próximos 2 anos. Volto à planície, como foi dito pelo ministro Gilmar Mendes, a quem agradeço pelas palavras proferidas, o mais antigo na sessão ora realizada, e que disse: seja bem-vindo à planície. Seja bem-vindo à planície. E o doutor Marcos Vinícius, quando falava, ele falou assim, é um momento de comemorar. Aí ele se deu conta, mas é um comemorar as realizações, e não, mas eu quase que eu peço uma parte ao Marcos Vinícius para dizer, eu realmente estou feliz, aliviado e comemorando voltar à planície. As palavras do ministro Luiz Edson Fachin já fiz referência. E, por final, deixo uma palavra ao querido Alexandre de Moraes, que conosco tivemos, até em razão do nosso coleguismo, da amizade de tanto tempo, um contato mais direto e mais permanente. Dizer que quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha do alobrada enquanto se vai morrer. Senhoras ministras, senhores ministros,
Tudo o que fiz nesses 2 anos foi buscando a concretização da essência da Constituição de 1988. Nosso pacto fundante, que são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos em seu artigo 3º. E isso é uma obrigação de todos nós, e em especial de todos nós que estamos à frente do Judiciário, do Executivo, do Legislativo. A Constituição aponta os objetivos no artigo 3º. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização. E também, o quarto, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Certamente, em alguns momentos desse biênio, posso eu ter sido incompreendido, mas aprendi, ocupando esta cadeira, que o exercício da presidência da Suprema Corte se assemelha, sim, a um postulado de fé. Guiados pela segurança da Constituição, há que se continuar a missão dos que nos antecederam. E há também que se garantir com altivez o espaço de atuação dos que nos sucederão, na continuidade da missão desta Corte Maior, cuja perenidade a todo tempo defendi. E aqui registro também meus agradecimentos à minha predecessora, a ministra Carmen Lúcia, pela qualidade também de tantos projetos e trabalhos desenvolvidos na gestão de Sua Excelência, da qual fui, com muito orgulho, vice-presidente. Apesar de todos os desafios, em nenhum momento permiti que o pessimismo me detivesse ou que arrefecesse o ânimo para cumprir a nobre missão que esta Casa e cada um de Vossas Excelências, ministras e ministros, me atribuíram. E concluo: do destino não se foge, apenas se cumpre. Nos versos de Fernando Pessoa, cada um cumpre o destino que lhe cumpre e deseja o destino que deseja. Nem cumpre o que deseja e nem sempre deseja o que cumpre. Como as pedras na hora dos canteiros, o fado nos dispõe e ali ficamos. Que a sorte nos fez postos, onde houvemos de sê-lo. Não tenhamos melhor conhecimento do que nos coube, Cumpramos o que somos. Cumpramos o que somos. Nada mais nos é dado. Onde a vida me fez posto, digo eu, busquei simplesmente sê-lo. Sinto renovado, uma vez mais, meu compromisso de servir ao país, a Constituição de 1988 e a democracia brasileira no juramento que fiz em 23 de outubro de 2009. Agradeço a presença das senhoras ministras, dos senhores ministros, do senhor Procurador-Geral da República, do senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dos ministros de Estado que o acompanham, ministro advogado-geral da União, José Levi, ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que aqui participou da nossa gestão logo no seu início, em setembro, outubro e novembro de 2018. Agradeço ao Jorge Oliveira, ministro secretário-geral da Presidência. Agradeço as honrosas presenças também, mais uma vez, do conselheiro federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, do defensor público geral. Enfim, são tantos os agradecimentos que temos que fazer e quero dizer, da minha alegria, eu fui o que o destino me fez ser.
Agradecendo a presença de todos e desejando muito augure e shalom à próxima gestão, ministro Fux, ministra Rosa, eu declaro encerrada a presente sessão e peço que todos permaneçam nos seus locais enquanto a Corte se retira junto com as autoridades. Muito obrigado a todos.